Shimon e Levi, sim, eram 2 filhos. Você tem, pela ordem, eram o segundo e o terceiro filho de Yaakov. Primeiro foi Reuven, que nasceu primogênito, depois Shimon, depois Levi. Muito bem. Shimon e Levi foram responsáveis por eu vou dizer uma palavra um pouco forte, um massacre. Mas eu diria até um certo ponto justificável. Por quê? A irmã deles, Diná, foi sequestrada, foi violentada, e aí então eles pediram, veja bem, o cavalheiro que fez isso era filho do dono da cidade, filho do coronel, vamos chamar assim, filho do chefe lá, que achava que podia tudo. Então ele vem pedir a mão dela, uma descaradez, depois que ela estava presa, estava sequestrada na cidade dele, e ele ainda vem na maior cara de pau, junto com o pai, pedir a mão da donzela para Yaakov e os irmãos. Tá? E aí então eles dizem para ele, tudo bem, se você e o pessoal da tua cidade fizerem Brit Milá, então... E aí todo mundo faz o Brit Milá. No terceiro dia está todo mundo muito mal, porque a cicatrização, enfim, é um momento difícil, o pessoal não conseguia nem sair da cama. E aí Shimon e Levi vão libertar a Diná, porque ela está presa, ela está sequestrada. Tá? Então eles vão na cidade, eles matam todo mundo e levam a Diná, salvam a Diná. Aí você vai falar o quê? Um massacre? Eles salvaram ela? Enfim, é uma longa história. Tá? Óbvio que se eles não tivessem feito Brit Milá, eles não teriam como salvar a Diná. Tá bom. Yaakov não foi consultado antes, tá? Vejam bem, quem fez esse massacre foram 2 garotos de 13 anos. É muita coragem por um lado, tá? Da parte deles, mas fizeram isso para salvar a irmã. Tá bom. Eles tinham 13 anos? Sei. Eles tinham? 13 anos. Esse que sequestrou? Não. O Shimon e o Levi, que foram salvar a irmã, tinham 13 anos. Tá? Ela que tinha 13 anos? Não. O Shimon e o Levi. Os 2 irmãos que vieram salvar. Então eles eram muito jovens, mas... Eles eram gêmeos. Sim, não sei se gêmeos, mas estavam próximos dessa idade. Tá? Um mais velho, um pouco mais novo. Tá bom. Aí você tem a seguinte situação. Yaakov critica os filhos, que esses não me consultaram antes. Nós somos uma família, daqui a pouco vão vir todas as cidades aqui, os aliados desses caras vão atacar a gente e não vai sobrar ninguém. Enfim, Hashem salvou eles também, salvou eles dessa situação. Mas Yaakov, antes de falecer, ele também critica esses 2 filhos. Tá? Então, a frase que ele diz, nesse momento que eles estão em volta da cama, é Arur apam ki az. Maldita seja a raiva deles, que é forte. Não eles agiram com raiva, com fúria. Isso é criticado. Não a ação em si. Tá? Bom, Afitzem Yaakov, alguma coisa assim. Israel, talvez a frase não está muito completinha. Mas a ideia é, vou espalhá-los dentro do povo de Israel. Espalhar quem? O Shimon e o Levi. Os descendentes do Shimon e do Levi vão ser espalhados dentro do povo de Israel. Tá. E assim, Yaakov? Yaakov está dizendo isso para os filhos que estão na frente dele. Tá? Tá rogando praga nos filhos? Tá. Urashi, que é um comentarista clássico da Torá, ele explica que isso já está explicado. O que Yaakov falou naquele momento, se você estudou o Tanakh um pouco mais para frente, você vai ver que se cumpriu. Só de uma forma curiosa. Shimon, a tribo de Shimon, uma grande parte dela se tornou professores de crianças. Como não tinha escola, no sentido institucional, a figura da escola vai aparecer na época do segundo Beit HaMikdash, mas já existia ensino de Torá. Então, as pessoas tinham um professor particular, quando os pais próprios não estavam ensinando para os filhos, eles chamavam o professor para ensinar os filhos em casa. Então, eles tinham que ir de casa em casa, eles tinham que rodar. Então Shimon
se cumpriu com ele aquilo que Yaakov disse, porque eles, como eram professores, tinham que rodar de casa em casa para dar aula para todo mundo. Levi também acabou fazendo a mesma coisa. Por quê? Quando surgiu a ideia de que tem o Cohen e o Levi, que são da mesma tribo, e que eles não teriam um território em Israel onde eles pudessem plantar e colher, eles tinham cidades, mas a área que eles tinham era muito limitada para eles sobreviverem, para eles terem uma cultura de sobrevivência para eles mesmos. Ou seja, em muitos lugares o pessoal vivia com o que plantava no quintal. Tá? O Shimon o Levi, desculpa, tinha pouco quintal para poder plantar muita coisa. Por outro lado, eles também não tinham muito tempo para se dedicar ao quintal. Por quê? Porque eles tinham que fazer um rodízio para servir no Beit HaMikdash. Em algum momento aconteceu isso. Tá? Então, da onde eles tinham Parnassá, então as pessoas tinham que dar o dízimo da sua colheita, não é dinheiro, era da colheita, para o Cohen e para o Levi também. Tá? Então, entre outras coisas, isso era uma das fontes. Mas para ele fazer isso, ele tinha que ir de campo em campo. Então, novamente, ele tinha que se espalhar. Muito bem. Aí o Rashi fala, mas então, tá bom, se cumpriu. Mas, então é praga. Porque ele disse que eles iam ter que correr atrás, e eles correram atrás. Tá? Isso é coisa de pai para filho? Pai rogando praga para filho? Tipo, desejando alguma coisa ruim para os seus filhos? Que pais fariam isso? Tá? E aí o Rashi explica uma coisa simples. O versículo anterior amaldiçoou a raiva deles. Depois falou que eles vão ser espalhados. Então uma coisa está ligada com a outra. Qual é a ligação? Qual é o elo entre as duas coisas? Se você tem que dar aula para as crianças, se você tem que pedir para lhe darem o dízimo, veja bem, eu quero deixar bem claro. O que o pessoal evangélico faz hoje em dia, enfim, eles cobram o dízimo dos seus fiéis, cobram. Você tem a obrigação de dar para eles, que ele se sente o sacerdote, então ele pode cobrar o dízimo de você. Não é o que está escrito na Torá. Você é o dono do campo, você separou o dízimo, você dá para quem quiser. Então pode aparecer um Cohen ou um Levi e te pedir o dízimo, você dizer para ele, não, para você não, eu já tenho um outro que eu vou dar. Você tem esse direito. Ele não pode vir e te cobrar, porque você não tem obrigação de dar para esse. Você tem que dar para algum Levi ou para algum Cohen. Você pode escolher. Tá? O que significa que ele não pode ser arrogante. Ele vai ter que ser um pouco mais humilde e pedir, por favor. Tá? Então, o resultado dessa ideia de espalhar eles no povo de Israel é acabar com a raiva deles. Você tem que pedir, você tem que ser agradável, você tem que baixar o tom, senão você não vai ter para lançar. Ou nem vai poder ensinar para as crianças, no caso do Shimon, e nem vai poder pedir para as pessoas, que ninguém vai te dar. Entende? Então, no fundo, a ideia do espalhar tem a ver com a ideia de curar o que seria o problema que ele viu. Eles são muito impetuosos, muito impulsivos. Agora, calma. Com esse processo todo, que levou séculos, enfim, vocês vão se acalmar aos pouquinhos, vocês vão tomar jeito. Então vai acabar o problema, não é vocês, não é que o Shimon e o Levi são ruins, eles têm uma característica que é essa impulsividade, essa raiva, que isso precisa ser curado. Vou te dar a cura, vou espalhar vocês vão se curar sozinhos. Porque vocês têm que tratar bem as pessoas, vocês têm que cuidar dos alunos, então vocês vão acabar aprendendo a deixar de ser impulsivos. No final é uma coisa boa até. Então é uma coisa boa, mas eu tenho que entender esse paçuca a fundo para poder ver o que tem de bom. Se você pega ele na superfície, está tudo ruim.